nesse momento você começasse a orar ao Senhor. Você falasse, olha, Senhor, eu estou cansado, mas eu cheguei, eu estou aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, nos colocar diante de Ti nessa noite, esse culto, Pai, de ensino. Queremos pedir, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua direção. Nós queremos te pedir, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa nos cobrir, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa renovar nossas forças. Em nome de Jesus, tira todo o peso, tira todo o cansaço, toda a inquietação, toda a preocupação. Senhor, que o Senhor possa arrancar, retirar da nossa vida. A Tua palavra diz, Senhor, encaminhe todos aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, que eu os aliviarei. E a Tua palavra nos manda tomar de Ti, que é fraco, que é suave, que é leve, e aprender de Ti, que é manso e humilde. Essa noite nós estamos aqui, Senhor, para aprendermos de Ti. Lançamos, Senhor, sobre Ti todo o fardo, todo o peso. E nós tomamos o Teu fardo. Senhor, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, para que venha receber a semente da Tua palavra. E ao receber a semente da Tua palavra, essa semente no determinado tempo, possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, produzir os seus frutos para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória. Você que tem a tua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse ela comigo em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Abre aí a tua Bíblia. Apocalipse 22. À medida que você for encontrando, vai dando glória a Deus ali. Se for difícil para você achar aí, fica esperando um pouquinho. Apocalipse é o último livro da Bíblia, então fica bem fácil. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Oi? Quem estiver muito cansado, senta. Quem puder, fica de pé. Amém? Não tem problema não. Quem encontrou, eu gostaria de ler bem forte aí. Mostrou-me o puro dia, água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono. 22, 17. Foi o Espírito e a esposa de vem. Quem produzir, vem. Quem tem sede, vem. Quem quiser, como de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouviu as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará mil sobre ele. Amém. É só 17. Poder dizer assim, diz assim, olha, o Espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que tem sede, venha, e beba de graça, o quê? A água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem, e quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Da água da vida. Olha só, aqui a palavra do Senhor, ela fala algo muito precioso para nós, A igreja aqui não se preocupa, a igreja balança, ela balança, mas não cai não, tá? O que eu ia dizer para vocês? É algo muito precioso nessa mensagem aqui. O apóstolo João, ele escreve algo aqui mais ou menos parecido ou similar. Ele faz um paralelo com o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 até o 39. Olha só como é bem parecido o texto. Vai dizer bem assim, no último dia, o
grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aleluia! E esses dois textos também fazem um paralelo com o profeta Isaías, apenas repetindo uma profecia que foi feita há muitos anos atrás, mas que agora estaria prestes a se cumprir. Mas vamos por partes. O que é o Espírito e a noiva? Fala para mim aí, o que é o Espírito e a noiva? O que significa cada personagem desse que está aqui no telão para você? O que é o Espírito, esse Espírito? E o que é a noiva? O que significa? A noiva somos nós. Está certo ou errado? Sim ou não? E o Espírito, o que seria? O que seria o Espírito? O Espírito, irmãos, é o Espírito. O Espírito de quem? O Espírito de Deus, mais conhecido como Espírito Santo. E a noiva é quem? A noiva, o Evangelho diz, somos nós, a noiva é a igreja de Cristo. Todas as vezes que nós vemos o Novo Testamento da Bíblia se referindo à esposa, à noiva, lá em Efésios diz que Jesus está preparando, purificando a noiva, para que ela venha receber o noivo que vem para encontrá-la. Lá em Mateus 25, que nós estudamos, acerca das 10 virgens, ali trata-se também da volta do noivo que se encontrará com a sua noiva num casamento. Vai ser assim, essa volta de Jesus, que é o nosso noivo, o cabeça da igreja, a encontrar-se com a noiva, que é a sua igreja. A palavra do Senhor nos mostra, a maioria das vezes que se retrata como a noiva, a virgem, que está sendo ataviada, que está sendo preparada, que está sendo purificada, a Bíblia está falando da igreja. Muito bem, nós estamos numa sequência de estudos que tem como tema principal o quê? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós não iremos falar de outra coisa, mas nós iremos dar uma ênfase muito importante, muito especial à pessoa do Espírito Santo em relação à igreja. A igreja, a noiva do Cordeiro. Amém? Eu tinha preparado um outro estudo e até hoje de manhã esse estudo já havia sido concluído totalmente. Estavam nos últimos ajustes, os últimos detalhes, já tinha passado no PowerPoint, já estava tudo quase editado. Quando de repente o Espírito Santo falou com o meu espírito. E ele disse: você vai falar sobre a minha noiva, mas você não pode falar dela sem que antes você venha falar com o meu respeito. Então, irmãos, eu senti que foi uma direção de Deus ao meu espírito. Por mais que tudo já estivesse pronto, eu deixei tudo de lado, porque nós estaremos na próxima semana, se Deus permitir, próximo estudo. Mas hoje nós falaremos acerca do Espírito Santo em relação ao noivo. Amém? Então, Apocalipse 22, 17 que nós vemos aqui, fala acerca do Espírito e a noiva. Faz uma relação entre o Espírito Santo de Deus e a noiva do Cordeiro. Aqui aparece essa expressão Espírito e a noiva, e ilustra muito bem essa relação profunda, essa conexão profunda entre o Espírito Santo e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão ela fala sobre uma relação que não apenas é profunda, mas que ela é indivisível. Não tem como separar a igreja de Cristo do Espírito Santo de Deus. Não tem como. A igreja só é igreja por causa da ação do Espírito Santo no nosso espírito.
Vou repetir, a igreja do Senhor só é a igreja por causa da ação do Espírito Santo no nosso espírito. Fazendo o quê? Fazendo com que eu e você possamos ser regenerados. Nós vimos nos estudos passados, nas aulas passadas, que igreja é o agrupamento, é o ajuntamento daqueles que nasceram de novo. E só existe um agrupamento de seres, homens, mulheres, crianças, servos, senhores, escravos, livres. Somente é possível esse ajuntamento de homens nascidos de novo através da ação direta do Espírito Santo no homem interior de cada um. Está entendendo isso até aqui? Sim ou não? Amém? A Bíblia diz que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então a igreja nada mais é do que um agrupamento de homens e mulheres, de pessoas que foram gerados novamente pelo Espírito de Deus. Então a Bíblia diz que o primeiro homem, o Adão, foi feito alma vivente, mas o segundo Adão foi feito alma vivente, espírito vivificante. Por que ele foi feito espírito vivificante? Porque quando Maria concebeu, ela não concebeu de você. Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria, é o mesmo Espírito que nos gera no mundo espiritual em Cristo Jesus. Então, é por isso que lá em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porque foram gerados pelo Espírito Santo de Deus. E a semelhança de Jesus, nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus. E a semelhança de Jesus, nós também morreremos, mas seremos ressuscitados, porque o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus nos ressuscitará naquele dia. Amém? Até aqui tudo certo, irmãos? Tudo entendido? Tudo perfeito? Então, irmãos, o Espírito Santo é responsável por fazer a igreja acontecer. A igreja só existe por causa de Jesus, de Deus, do Pai, por causa da ação de Deus e do Espírito Santo em nós. Foi onde nós nascemos de novo. Está entendendo isso ou não? Amém ou não? Amém. Então, Jesus Cristo, ele fala aqui em João 7,37, ele está falando aos seus ouvintes, dizendo: olha, aquele que tem sede, vem e beba da água viva, da água da vida. Aquele que beber dessa água, dentro de si fluirá um rio, fluirá rios de água. Ele estava falando acerca do Espírito Santo, do Espírito Santo. Então, existe uma controvérsia no que diz respeito à fundação da igreja de Jesus. Eu já ouvi no meio aonde eu congregava, que a igreja de Jesus ela foi fundada lá em Mateus 16, quando Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora existe outra vertente, que é o que eu acredito, que a igreja do Senhor Jesus só foi fundada, instituída, pelo menos espiritualmente falando, quando desceu o Espírito Santo. Quando desceu o Espírito Santo. Então, é importante nós entendermos isso, porque Pedro já andava com Jesus, já era discípulo de Jesus, e um dia Jesus disse para ele: olha, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro ainda não estava convertido, Pedro ainda não havia se tornado igreja do jeito que Jesus queria que ele viesse a existir, que ele viesse a ser da forma que ele deveria existir. Em outras palavras, não havia nascido de novo. Não havia sido nascido de novo. Isso é o que eu acredito. Amém? Até aqui tudo entendido? Então, ó, o Espírito Santo aí. Uma das formas que o Espírito Santo é conhecido na Bíblia Sagrada é uma pomba, né? A Bíblia diz que quando Jesus ele sai das águas do batismo, quando ele está ali no batismo, depois de ser batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram, e
ouviu-se uma voz do céu que lhe dizia: Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E repousou, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Não é que o Espírito Santo seja uma pomba, né? Mas é que o símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Amém? Então, aqui é muito legal nós falarmos sobre isso, na questão do batismo de Jesus, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender acerca da Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui no batismo fica muito claro. Quem estava ali sendo batizado nas águas? Quem? O Filho, Jesus, o Cristo, né? E quem falou lá no céu: Eis o meu Filho amado em quem eu tenho prazer? O Pai. E quem desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba? O Espírito Santo. Então, que dificuldade existe nisso? Né? As pessoas complicam demais, mas é muito, está ali na cara. Existe o Pai, que diz: Esse é o meu Filho amado. Existe o Filho, que estava sendo batizado, e o Espírito Santo que desceu sobre o Filho. Amém? Amém. Então é muito importante nós entendermos. No livro de Apocalipse, no estudo que nós fazemos, nós vimos que em todo tempo Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, está no controle de toda a história. Amém? E ele está onde? Assentado no trono. É ele que está no controle de toda a história. É ele que é o cabeça da igreja. É ele que é o dono da igreja. Foi ele que pagou o preço pela igreja. Você acredita nisso ou não? Sim. Ele é o cabeça da igreja. Mas hoje nós vamos estar falando não sobre o Pai, nós estaremos falando não sobre o Filho, mas estaremos falando sobre o Espírito Santo na vida da igreja. Como é importante nós falarmos sobre esse assunto, irmão. Nós vamos ver logo de cara o porquê. Existe uma frase de um homem de Deus, grande homem de Deus, chamado Francis Chan. Esse Francis Chan, ele diz assim, olha, preste atenção nisso. Ele diz: olha, se eu fosse Satanás e meu propósito final fosse frustrar os propósitos de Deus, aqui o Deus está em com eu, viu? E seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. É forte, né? Se eu fosse Satanás e meu propósito final fosse frustrar os propósitos de Deus, do seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Ele é um teólogo, um pregador, um pastor da palavra de Deus. Amém? Então eu acredito que o próprio Satanás deve estar usando muito essa estratégia. Está usando muito essa estratégia. Se realmente ele deseja frustrar os propósitos de Deus na vida da igreja, uma das estratégias seria fazer com que a igreja viesse ignorar os Espírito Santo. O que Francis Chan está querendo dizer com isso, irmãos? Ele está querendo nos despertar a atenção e o entendimento de que se nós quisermos triunfar, se nós queremos vencer, se nós queremos cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, nós não podemos ignorar a pessoa do Espírito Santo. Nós não podemos ignorar o agir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo não é uma novidade que apareceu lá no batismo de Jesus. O Espírito Santo está presente, assim como o Filho, lá no início da criação. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. E havia trevas, que cobriam o abismo sobre a face das águas. Havia trevas. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele está desde o princípio lá. O Pai está presente na criação, o Filho está presente na criação e o Espírito Santo está presente na criação. Mas aonde está Jesus na criação? Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo. Quem que é o Verbo? Jesus é o Verbo, o Filho é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Está vendo como não é Deus? O Verbo estava com Deus.
E o verbo era o próprio Deus. Por que ele era o próprio Deus? Porque Jesus é Deus. Amém? Jesus e o Pai são um. No princípio era o verbo. Mistério. Não dá para entender com mente intelectual. Então, no princípio era o verbo estava com Deus. João diz: tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Pai estava presente na criação, o Filho estava presente na criação e o Espírito estava presente na criação. E a Bíblia diz que o Elohim, quem que é Elohim? Elohim é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo, é o Pai. O Elohim disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele está falando para o Filho e para o Espírito Santo: vamos fazer o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles estão presentes desde o princípio, são eternos, são autossuficientes, são infinitos, são atributos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é novidade, ele não aparece aqui no Novo Testamento apenas. Ele já estava atuando no Antigo Testamento e ele é promessa do Pai para os seus filhos. O Espírito Santo é promessa do Pai para todos os seus filhos. Porque antigamente, leia na sua casa o livro de Juízes, é um livro curto, relativamente curto. Você vai ver que o Espírito Santo vinha sobre os grandes homens de Deus. Eles vinham sobre os homens de Deus, mas eles não habitavam nos homens de Deus. Essa é a diferença. Deus diz: olha, não vai ser assim para sempre. Eu vou enviar para vocês, para morar em vocês, o Espírito Santo. O meu Espírito vai habitar com vocês. Olha só, lá em Joel capítulo 2, 28, o que a palavra de Deus fala? Fala que o Espírito Santo de Deus é uma promessa do Pai para os seus filhos. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: e há de ser. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Vamos ler junto então? Vamos lá? 1, 2, 3 e há de ser que depois derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, ou melhor, terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém? Então, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Mas eu frisei aqui, ó: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É promessa do Pai sobre as nossas vidas. Segundo lugar, vamos ver outra passagem aqui agora, reafirmada através de Jesus. Olha só, lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então Jesus está falando: olha, quando ele diz lá no contexto desse versículo, pedir e dar-se-vos, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, e será aberto. Então Jesus ele fala isso nesse contexto, e muitas vezes nós usamos Mateus 7,7, usamos para pedir coisas. Só que lá em Mateus 7,7 não fala, não especifica essa última parte aqui. É apenas o Evangelho de Lucas que fala sobre o Espírito Santo. Então, o Evangelho de Lucas ele está dizendo assim, ó: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, ele está falando dos pais, manos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que ele pedir. Ou seja, Jesus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis o quê?
O Espírito Santo. Jesus estava ensinando os seus discípulos a pedirem o quê? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. Então, essa é a promessa do Pai. Jesus está apenas citando uma promessa do Pai. Ele está dizendo: peça para o Pai, que esse vos dará o Espírito Santo. Pois bem, o Espírito Santo é a promessa reafirmada pelo Filho para a sua igreja. Então Jesus reafirma essa promessa para a sua igreja. E ele diz lá em Lucas capítulo 24, 49. Vamos ver o que diz a palavra lá. Lucas capítulo 24, versículo 49. Se alguém encontrar antes que eu aí, já pode ler bem alto. Lucas 24, 49. O último capítulo de Lucas. Vou procurar só o final, não. Tá. Se achou, pode ler. Bem forte. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o qual serei revestida de poder. Olha só, aqui a promessa de Jesus, olha. Eis que vos envio sobre vós a promessa de quem? Do seu Pai. Do meu Pai. Dizendo que permanecei em Jerusalém, para que do alto, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Então Jesus está dizendo: olha, vai se cumprir a promessa do meu Pai, e vai se cumprir sobre a vida da minha igreja, sobre a vida de vocês. Mas permaneça em Jerusalém. Então, lá em Atos dos Apóstolos, quando a palavra de Deus fala, capítulo 2, que eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles não estavam lá passando tempo, eles não estavam lá brincando ou fazendo festa, alguma coisa desse sentido, não estavam no aniversário, eles estavam lá amando de Jesus, fazendo o que Jesus mandou eles fazer, que é o quê? Permanecer em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém até que do alto pudesse ser revestido de poder. Ali em Atos dos Apóstolos diz assim: e receberão virtude. Em outras traduções dizem: receberão poder ao descer do alto o Espírito Santo. E então sereis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto Judá, todo Judá e Samaria, até os confins da terra. Então, veja algo muito importante acerca disso. Aqui a palavra de Deus nos falando, que é uma promessa de Jesus para a sua igreja. Uma promessa de Jesus para a sua igreja. E por que Jesus enviou o Espírito Santo? Desses dois textos que nós lemos, tanto de Lucas 24, 49, quanto de Atos 1, 8, fala por quê. Por que Jesus enviou o Espírito Santo? Enviou para não nos deixar órfãos. Tá bem? E aí, o Espírito Santo. Está aberto aí? Lucas, lê para a gente de novo, para a gente meditar de novo. Vocês não vão errar, mas existe uma resposta bem específica. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Até que o alto seja Revestido de poder. Tá? Vai guardando isso. Repita assim comigo. Revestidos de poder. Amém? Então, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz que recebereis virtude. Em outra tradução está: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judá, Samaria e os confins da terra. Então, qual é a resposta? O Senhor Jesus enviou a sua promessa sobre a igreja para quê? Onde for
Senhor Jesus, Ele enviou o seu Espírito Santo para nos revestir de poder. Para quê? A Maria falou um pouco aí. Para onde nós formos, a Maria falou, para onde nós formos, nós falarmos dele, proclamar o nome dele, anunciar a palavra dele. Amém? Então esse é o objetivo principal pelo qual o Espírito Santo foi enviado. Um dos motivos principais para revestir a igreja de poder, capacitar a igreja para a obra missionária e evangelística. Então ele diz assim, ali em Lucas 24, que a igreja receberia virtude, seriam revestidos. Em Atos diz que receberiam o poder do Espírito Santo, e então, a partir de então, seriam testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, até que isso não acontecesse, o que Jesus fala? Permaneçam em Jerusalém. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Não, era para receber o Espírito Santo. Eles não tinham recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo só desce sobre a igreja em Atos do capítulo 2. Amém? Quer ver? Abra comigo lá Atos capítulo 2, bem rapidinho. Quem está entendendo? Quando Jesus falou isso, ele só ia descer lá no lugar. Oi? Só, né? Polêmica. Nós já vamos falar sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Calma aí, deixa eu me arrancar aqui. Não. Atos 2, 1 em diante. Quem encontrou aí? Amém. O que diz? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha o que eu falei lá antes. O que Jesus mandou fazer? Ficar lá. Ficar em Jerusalém. Para quê? Até que viesse o Espírito Santo. Então eles estavam todos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio o céu e como que de fogo, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Pode ir. E eles apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí, presta atenção. E todos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Agora veja a explicação do apóstolo Pedro. Porque as pessoas estavam passando na rua e olhando para dentro e falando: ó os crentes aí, ó, estão manguaçados, beberam cachaça, estão gritando, estão pulando, estão falando uns negócios estranhos. Olha qual que é a resposta de Pedro acerca disso. Versículo 14 em diante. Então se levantou quem? Com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Mas, versículo 16, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta. O que nós lemos aqui antes? Qual o livro que nós lemos antes do Antigo Testamento?
Capítulo 2, versículo 28. E depois disso diz Deus: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que Pedro vai falar aqui? 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele vai repetir tudo aquilo que está escrito no livro de Joel. A mesma coisa ele vai repetir. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Está entendendo isso, irmãos? Amém ou não amém? Então essa é a promessa que foi reafirmada pelo Filho para a igreja do Senhor Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre a terra. E o Espírito Santo continua vindo sobre a vida de todo aquele que crê. Respondendo a tua pergunta, Maria, o Espírito Santo não desce mais do céu sobre a igreja. O Espírito Santo, ele passa a habitar dentro daquele que aceita Jesus. Está entendendo isso? Então, muitas vezes, a pessoa que é crente, que já aceitou Jesus, já é salva, muitas vezes cantando, adorando o Senhor, ele diz: vem, Espírito Santo, nos enche. Ele não vai descer do céu de novo, né? Como foi no dia de Pentecostes. Muitas vezes, irmãos, o que nós estamos desejando é um mover do Espírito, uma manifestação do Espírito, um enchimento do Espírito em nós. Mas ele não vai descer mais, porque ele não está mais em cima. Hã? Exatamente. Nós vamos chegar lá. É mais ou menos por aí. Então, essa promessa do Filho é afirmada. A promessa do Pai é afirmada pelo Filho para a sua igreja. Cumpriu ou não? Cumpriu ou não? O que aconteceu? Cumpriu. Jesus disse: permanecer em Jerusalém para que vós sejais revestidos de poder. Veio o poder, veio o Espírito Santo, veio. Outro Consolador. Outro Consolador. Que a irmã Maria falou sobre o Consolador. Lá em João, no capítulo 14 em diante, é um dos maiores compêndios ali sobre o assunto do Espírito Santo. João 14, João 15, 16, 17. É Jesus falando ali sobre o Espírito Santo. É um dos maiores ensinos que nós temos sobre o Espírito Santo, que está ali no Evangelho de João. Então, ele é a promessa, é afirmada pelo Filho, que aconteceu lá em Atos, no capítulo 2. Aqui sobre o outro Consolador, você que está aí em Lucas e Atos, João é bem perto. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Evangelho de João. Evangelho de João. O Evangelho de Jesus, qual escreveu João, né? Capítulo 14, versículo 16. Vai falar sobre esse Consolador. Todo mundo encontrou aí? Agora olha aqui para frente, só um minutinho. Vamos ler todo mundo junto de novo? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu vos darei outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, isso já aconteceu lá em Atos, nós já vimos que aconteceu. Mas aqui Jesus ele está ainda na promessa, ainda não estava sendo concluído. Nós precisamos fazer esses paralelos aqui para nós entendermos aqui. O que significa esse outro Consolador? Olha aqui, eu coloquei sublinhado aqui, em evidência, em negrito, o outro e o Consolador. Por que o outro Consolador? Outro Consolador. O que significa isso? O que significa isso, outro Consolador? Exatamente. Então, quando Jesus estava com seus discípulos, ele era aquele que edificava, aquele que exortava,
aquele que é consolado. Jesus, ele é um chamado Paracletos. O que é isso, pastor? No grego, a palavra consolador, ela significa Paracletos. O consolador, aquele que consola. Então Jesus, ele era o consolo daqueles que sofriam, ele era o consolo dos seus discípulos, ele era o consolo da igreja. Mas Jesus diz assim: olha, eu vou rogar ao Pai, porque a promessa do Pai, a vontade do Pai, e o Pai vos dará outro consolador. Olha só, no grego existem duas palavras que designam a palavra outro, certo? Existem duas palavras para designar a palavra outro. A primeira delas é alos. Repita-se comigo: alos. A outra é héteros. Repita comigo: héteros. Amém? Essas duas palavras do grego significam outro, só que com uma diferença. A palavra héteros significa outro diferente. Essa palavra lembra alguma coisa, irmãos? Héteros. O pastor já lembra do pedreiro lá. O cara pergunta para o pedreiro: rapaz, você é heterossexual? Falou: sai fora, rapaz. Falou: você é homem? Então, eu sou homem, sou macho. Então, essa palavra héteros, ela significa outro diferente. É por isso que nós somos heterossexuais, amém? O que significa isso? Nós gostamos de outro diferente, de outro sexo, não do mesmo sexo. Está entendendo isso? Não? Então, no grego, essa palavra héteros tem esse significado, outro. Mas quando Jesus disse: olha, ele vos dará outro consolador, será que ele estava usando héteros ou alos? Deixa eu explicar o que significa alos. Alos, do contrário de hétero, significa outro igual, ou da mesma espécie, semelhante a. Quando Jesus diz outro consolador, ele está dizendo alos paracletos, ou está dizendo héteros paracletos? Exatamente, ele está dizendo alos paracletos, que significa outro consolador, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma essência. Está entendendo isso ou não? É o mesmo Espírito. A Bíblia diz que o Pai e o Filho são um, o Espírito é um também. Amém? É um Deus só. Tem vários, né? Hétero significa outro diferente, alos, outro igual. Essa é a palavra do grego original. Entendeu? Alos paracletos. Se você abrir uma Bíblia no original, você não vai entender nada. Vai achar que é só língua estranha. Mas é isso aqui, ó. Alos paracletos. Entendeu? Até aqui tudo certo? Agora nós vamos entrar aqui num tema que é polêmico, mas eu não vou entrar em polêmica. Eu vou falar o que eu acredito nas coisas. O espírito presidente não é o Lula, tá? Nem o Bolsonaro. Presidente, eu já adiantei um foto. É porque tem o presidente também, tá? O espírito residente, vamos falar primeiro desse aqui. O que você acha que é? O que você acha que é o espírito residente? Exatamente. O espírito residente é o Espírito Santo que habita em nós. Ele habita em nós. Em nós quem? Isso é importante ser falado. Em nós quem? Em nós quem? Nós que habita naquele nascido de novo. Ó. É uma pessoa lá
As três respostas estão certas, porque falaram a mesma coisa. O Espírito Santo habita em nós, igreja. O Espírito Santo habita em nós, nascido de novo. O Espírito Santo habita em nós, filho de Deus. É tudo a mesma coisa. Filho de Deus, nascido de novo, igreja de Jesus Cristo, é a mesma coisa. Nós estudamos isso no primeiro estudo. Então, o Espírito que reside em nós, eu acredito que todo aquele que realmente foi salvo ou nasceu de novo, tem habitando dentro de si o Espírito Santo. Eu creio nisso. Amém? Então, lá em 1 Coríntios 3,16, só anota aí porque não vai estar aqui. 1 Coríntios 3,16, a palavra diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E ele está fazendo uma pergunta retórica, porque ele não tem a resposta. Ele está apenas lembrando a igreja de Corinto que ela é templo do Espírito Santo, que é templo de Deus e habitada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. A palavra de Deus lá em Tiago 4,5 diz: ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito que fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ou vocês acham que sem razão que as Escrituras dizem que o Espírito que fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Em outras traduções, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. De quem que ele está falando? De quem ele está falando? Quem que é esse Espírito que habita em nós? O Espírito Santo. Amém? Está falando do Espírito Santo. É Tiago 3, 4. Tiago 4, versículo 5. João 16, 7. Anote aí, eu vou esperar vocês bem rapidinho. Aí eu quero a atenção de vocês aqui. João 16, 7. Olha aqui só um minuto. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Olha só. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Agora preste atenção aqui. Eu sublinhei, eu negritei esta expressão, essa frase. É melhor para vocês que eu vá. Como assim melhor para vocês que eu vá? Como assim Jesus é melhor? O Senhor Jesus, o Filho de Deus encarnado, está andando comigo. Como assim é melhor que o Senhor vá? Podia pensar Pedro, podia pensar Tiago, podia pensar João. Como assim é melhor que eu vá? Eu estou com o Senhor todos os dias. Eu me assento com o Senhor na mesa. Muitas vezes nós vamos dormir no mesmo aposento, no mesmo lugar. Como assim é melhor que o Senhor vá? Como é melhor para mim que o Senhor vá? E aí? Imagine você, dona Maria. Você andando com Jesus. Fisicamente. Caminhando, aprendendo. Ouvindo. E ele diz para você, é melhor que eu faça. Você ia ficar feliz? Mas se eu entender a história da família, se eu não for, eu não enviarei. Aí a gente gasta o Espírito. Mas você acha que os discípulos de Jesus entenderam? Como assim é melhor que o Senhor vá? Sabe por que Jesus está falando que é melhor que ele vá? Porque o Espírito vem? Por quê?
fator físico, um fator de ordem física, lógica física e temporal. Exato, essa é a minha pastora. Porque o Espírito Santo não estaria andando com os seus discípulos, o Espírito Santo estaria habitando dentro dos seus discípulos. Você está entendendo isso, irmão? Amém. Porque o Espírito Santo, ele agora veio para habitar dentro dos filhos de Deus. Jesus estava limitado pelo tempo e pelo espaço. Presta atenção. Jesus estava limitado pelo tempo e pelo espaço. Ele só podia estar em um lugar de cada vez. Então, se Jesus estivesse pessoalmente hoje, em carne, ele estaria onde? Quem sabe? Onde você acha que Jesus estaria hoje, em carne? Hã? Ele viveu aproximadamente 33 anos. Aonde que Jesus viveu? Na terra. Aonde? Jesus viveu a maior parte da sua vida em Cafarnaum, uma cidade na Galileia, situada na Galileia. Galileia dos gentios, a terra que andava em trevas, viu a luz do Senhor. Viu a brilhante luz do Senhor. Porque Jesus estava limitado, irmãos. Estava limitado por tempo e espaço. Mesmo sendo Deus, ele não trouxe os atributos de Deus para a terra. A Bíblia diz que ele não quis por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se despiu, se esvaziou da sua divindade. Então Jesus andou como homem sobre a face da terra. 100% homem, mas a sua identidade 100% o quê? Deus. Só que ele não tinha os atributos do Pai na terra. Então, se Jesus estivesse hoje, não dá para saber onde Jesus estaria, mas provavelmente em Jerusalém, dando algumas saídas para lá e para cá. Porque na época de Jesus não tinha avião, não tinha navio, não tinha nada, por isso que ele ficou lá. E como que eu e você iremos fazer para conversar com Jesus? Se nós precisássemos de Jesus. Se o filho, se a esposa, se alguém estivesse doente, como nós íamos fazer para falar com Jesus? Nós íamos ter que arrastar a pessoa até a presença dele para receber a oração dele ser curada. Mas Jesus diz, é melhor que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, ele não estará apenas andando com você, mas ele estará dentro de você. Amém? Isso é forte, não é? Então fala muito sobre a questão do tremor de terra que teve quando Jesus foi crucificado. Cara, quem já leu isso? Quem já leu isso? Que quando Jesus ele expirou, rendeu o espírito à terra, tremeu. Quem já leu isso, irmão? Irmão? Quem já leu? Quem nunca leu? Pois bem, a palavra de Deus lá em Mateus vai dizer assim, é nos últimos capítulos fala, não lembro agora onde está. Vai dizer assim, que quando Jesus rendeu o espírito, ele morreu, expirou, a Bíblia diz que houve um forte tremor de terra, e o véu do templo foi rasgado de alto para baixo. O que isso significa, irmãos? Durante muito tempo eu ouvi as pessoas dizendo que o véu do templo se rasgou para que a igreja entrasse no Santo dos Santos. Está certo ou está errado? Está certo. Mas eu acredito que não apenas isso. Porque antigamente, antes de Jesus morrer, ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, e apenas uma única vez no ano. Apenas uma pessoa e uma vez no ano podia adentrar na presença de Deus, no santo lugar. Agora o véu foi rasgado. Serve para quê? Para mim e para você, que é possível entrar no santo lugar, todos nós e a qualquer momento.
Então está certo? Está certo, mas está meio certo. O véu do templo também foi rasgado para que, na nossa concepção, o Deus que estava lá dentro saísse para fora. E agora ele não habita mais naquele lugar específico, mas ele habita dentro de nós. Amém? Está entendendo isso? Aleluia! Então por que é melhor que ele vá? Exatamente. Porque mesmo Jesus sendo Deus, ainda estava limitado pelo tempo e espaço. Ele podia apenas estar em um lugar cada vez. Ô, pastor, então, enquanto Jesus Cristo não morreu, o Espírito Santo só habitava nele? Exatamente. Sim. Ou fazia algumas visitações esporádicas. No caso de João Batista, no caso do Antigo Testamento, dos profetas, dos juízes, dos grandes homens de Deus, reis. E cita aí um homem que foi cheio do Espírito Santo. Um rei. Um rei do Antigo Testamento foi cheio do Espírito Santo. Davi. Davi foi cheio do Espírito Santo ou não? Foi, irmão. Saul foi cheio do Espírito Santo ou não? Fala, irmão, nem que é, rapaz. Você não toma a prova. A prova vai ser depois. Fala, meu amigo. O Saúl não estava funcionando, não. Saúl era o inimigo de Davi. Concorda com ele ou não? Ó, o efeito não. Depois, Saúl era o que de Davi? Pode responder. Saul era de Davi. Hã? Saúl era o que de Davi? Saul futuramente se transformou, foi o sogro do Davi, né? Sogro do Davi. Ofereceu a filha dele para quem? Mas Saul foi cheio do Espírito Santo, sim. No início do seu chamado, do seu ministério, Saul foi cheio do Espírito Santo. Tá? Mas depois acabou se perdendo. Então você vai ver que o Espírito Santo visitava pessoas específicas. O Espírito Santo vinha sobre pessoas. Agora, respondendo a pergunta da irmã Maria, então quer dizer que na época de Jesus, o Espírito Santo estava sobre Jesus. Estava sobre João Batista, mas João Batista havia sido morto. A Bíblia não relata se tinha outro homem que era cheio do Espírito Santo. Mas Jesus era. Que prova que o Espírito Santo estava sobre ele? Pois é, homem. Onde que fala? Ele acabou de falar com alguém. Esqueceram, né? Aonde que fala que Jesus era cheio do Espírito Santo? O Espírito estava sobre ele. Amém. O batismo, né? O batismo foi que ele desceu sobre Jesus, depois ele tomou Jesus. Porque a Bíblia diz que logo depois do batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Está entendendo? E a Bíblia fala que Jesus, ele realizava milagres pelo poder do Espírito Santo. Jesus realizava milagres pelo poder do Espírito Santo. Jesus não realizava milagre por causa dos seus atributos de Deus. Ele realizava milagres porque era cheio do Espírito Santo. Anote isso, isso é muito importante. Jesus não realizava milagres com os atributos de Deus. Ele realizava milagres porque era cheio do Espírito Santo. E foi por isso que ele disse que aquele que crê em mim fará coisas as mesmas coisas e coisas maiores também. Por que a gente não faz? Porque a gente é parrela demais.
Essa que é a verdade. Escreveram? Até aqui tudo certo? Então, o que é o Espírito residente? É quando o Espírito habita dentro do crente. Agora, o trono do Pai, o trono do Filho e o trono do Espírito Santo. Onde Deus habita? Onde o Pai concentra sua majestade, aonde o Pai concentra sua glória, dentro de nós não é, porque senão nós explodiríamos. Ninguém pode suportar. Aonde Deus concentra sua glória. A Bíblia fala que quando Paulo e Silas, lá em Atos 16, estavam presos, eles começaram a fazer o quê? Começaram a cantar, a louvar o Senhor. E aí, o que houve naquele lugar? Um terremoto. E as grades se abriram, as cadeias foram quebradas. Por quê? Porque a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. A glória do Senhor, Deus permitiu um pouquinho, um cisquinho da sua glória se manifestar naquela cadeia. Por isso houve aquele terremoto. E quando, em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce, ouviu-se do céu um som como de um vento fervente, impetuoso, é um vento. Então a glória de Deus, quando Deus ele permite uma faísquinha dessa glória, acontece terremoto. Foi quando Jesus ele morreu e o véu se rasgou de alto a baixo, houve um terremoto. E o véu não é um negocinho de cortina que nós temos, era um véuzão costurado de couro dessa idade, e se rasgou de alto a baixo. Impossível acontecer. Então, Deus não pode manifestar a glória dele por completo na terra, senão a terra explode, não existe, não tem como. E aí eu pergunto para você, onde é o trono de Deus? Mais alto lugar. Abre lá em Atos 2,33, está a minha resposta. Atos 2,33, sobre o trono de Deus. Não é? De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso e vós agora deles de outros. É esse mesmo. Lê de novo, mais uma vez. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso e vós agora deles e ouvidos. Alguém tem alguma tradução um pouquinho diferente? Eu vou achar. Quem tem uma tradução mais atualizada, um pouco diferente? Lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz que Jesus aparece no... Onde Jesus aparece? No trono de Deus. No trono. Agora, a palavra de Deus aqui está dizendo, versículo 33, que ele foi exaltado. Versículo 33, exaltado, pois à destra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus está à destra do Pai. Então existe um trono celestial, um trono nas regiões celestiais, que é de Deus, e Jesus está à sua Jesus está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? E o Espírito Santo está à esquerda. Se o Pai está no trono e Jesus está na direita, o Espírito Santo está onde? O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. O Espírito Santo está no trono do nosso coração. Ou melhor, deveria estar.
Então o Pai está no céu e Jesus está à sua direita. O Espírito Santo está onde? Faz assim, ó. Amém? Entendido até aí ou não? Ou não? O Espírito residente, ele está sempre conosco. É o que diz a palavra de Deus lá no Evangelho de João 14,16. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Ou seja, Ele está conosco. Ele nos ensina todas essas coisas. Agora preste bastante atenção, que isso aqui é muito importante. Eu não quero acelerar muito, porque eu quero que você entenda o que está sendo falado. Eu preciso que você entenda, que você preste atenção nisso. O Espírito Santo habita dentro de nós. E a Bíblia diz que Ele nos ensinará acerca da verdade do Senhor. Sabe, irmãos, muitas coisas eu descobri ouvindo pessoas, muitas coisas eu descobri ouvindo a pregação, mas muitas coisas eu descobri lendo a palavra e tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos ajudará, o Espírito Santo ele nos ensinará. Olha só, João 14,26, olha o que diz a palavra. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele nos ensina, Ele é o nosso professor, Ele habita dentro de nós. É a Ele que nós devemos, em primeira instância, recorrer quando nós temos alguma dúvida. É lendo a palavra, buscando a palavra, se aplicando na leitura, na meditação e orando ao Espírito Santo, dizendo: o Senhor foi o autor da palavra. A Bíblia diz que homens ungidos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra. Então, quem melhor do que o autor para nos dizer o que é que está querendo dizer tudo que está escrito? Está entendendo isso, irmãos? Nós estamos diante de uma geração, irmãos, me perdoe dizer, mas eu também sou parte de uma geração preguiçosa, uma geração que não lê Bíblia, uma geração que não faz devocional, que não ora, uma geração TikTok, uma geração Instagram, que pega aquelas frases prontas e nem para muitas vezes para meditar no que está sendo dito e posta. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele nos ensinará. E Ele está onde? Está aqui dentro. Ele está querendo ser perguntado, Ele está querendo ser questionado. Ele está querendo conversa, Ele está querendo diálogo, Ele está querendo relacionamento. Ele está querendo intimidade. Ele é o próprio Deus que habita dentro de nós. E nós viemos para o culto de domingo querendo cantar, dizendo: Espírito Santo, desce sobre mim. E Ele está dentro de você, dizendo: pelo amor de Deus, eu estou aqui. Você quer que eu desça sobre você, mas você me ignora. Você faz de conta que eu não existo. Está entendendo? O mais importante, o Espírito Santo não é bomba, não é vidro, não é água. O Espírito Santo não é bala, não é gesso. O Espírito Santo é o quê? Pessoas. Uma pessoa que quer diálogo. Entenderam ou não? A Bíblia diz que o Espírito Santo se manifestou de forma de bomba, de fogo, de água, de todas essas coisas. Mas isso tudo é símbolos. O Espírito Santo é a própria pessoa, mas não é uma pessoa comum, é a pessoa de Deus habitando dentro da gente. Eu sempre costumo contar essa história que é muito importante. O testemunho de Jeová, eu não acredito que o Espírito Santo seja a pessoa. Eles pregam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus na terra. Um dia eles visitaram a minha cunhada, a casa da minha sogra, e a minha cunhada estava lá, acharam ela na reta. E aí começaram a colocar ela contra a parede. E ela sabia um pouco de Bíblia, mas ela começou a ficar nervosa, e isso atrapalhou muito ela. Ela queria ganhar a raiva da Jeová.
Aí eles falam, não, o Espírito Santo é a força ativa de Deus, é o poder de Deus na terra. E ela, não, o Espírito Santo é a pessoa, o Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo não é. Eu vendo aquele negócio lá. Graças a Deus eu tinha acabado de comprar um livro chamado Seitas e Heresias, de Raimundo de Oliveira. Seitas e Heresias, e ali falava sobre a questão do testemunho de Jeová. E ali tem argumentos muito interessantes. E aí eu fui chegando devagarinho, aquela conversa, o Espírito Santo falou, fica tranquilo, fica calmo, confia em mim. E eu comecei a mostrar tranquilidade para elas. Eu falei, vocês estão dizendo que o Espírito Santo é um poder, é uma força ativa de Deus? É isso mesmo que é. Eu falei, mas um exemplo, o Espírito Santo é como se fosse energia elétrica, é isso? É isso mesmo, é como se fosse energia elétrica. Eu disse, mas não é uma pessoa, não? Ela falou, não é uma pessoa. Eu falei para ela, o que é que caracteriza um ser? Como sendo uma pessoa, o que é distingue um ser animado com um inanimado? Ou seja, um objeto de uma pessoa. Aí ela ficou ela começou a dar uma recuada. Eu falei, não é os sentimentos, não é a personalidade. E ela falou, já começou a se perder. Ela falou, é. Eu falei, então o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é uma pessoa. Ela falou, mas tem que ser na palavra, me mostra na palavra. Aí eu fui lá, peguei aquele versículo que fala que o Espírito Santo entristece. E não entristeçai o Espírito Santo. Eu fui lá, peguei aquela palavra que diz que o Espírito Santo tem ciúme. Fui lá, peguei a palavra onde que o Espírito Santo dirigiu Jesus até o deserto. Falei, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem sentimento, ele tem vontade, e ele tem todos os atributos de uma pessoa. Portanto, ele não pode ser um poder. Aí ela se perdeu todinha, tá? E ela pegava e começava a folhear a Bíblia, lia um versículo que não tinha nada a ver com o Espírito Santo, ficou nervosa. Aí ela falou, então nós vamos ir, a semana que vem a gente vem para falar de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele nos ajudará nas nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, 26 diz que Ele nos ajudará nas nossas fraquezas. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem ao menos orar como convém. E Ele intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Está entendendo isso, irmãos? Em João 16,8 diz, e Ele nos convencerá do pecado. Aqui o texto está dizendo, e Ele convencerá, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas não é só o mundo que ele convence do pecado. Muitos de nós, muitas vezes, precisam de um convencimento do Espírito Santo. É crente, vai na igreja, participa do culto, lê a palavra, mas muitas vezes está vivendo como Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, dizendo, ai de vós, pecadores, só apontando o dedo. E esse crente, ele precisa urgente de ter um convencimento do pecado. O que é o convencimento do pecado? É quando eu e você conseguimos enxergar aquilo que está dentro de nós. E aí nós paramos de dizer, ai de vós, e passamos a dizer, ai de mim. Isso nós precisamos ter, irmãos, porque muitos crentes são convencidos. Ele é convencido que é santo, ele é convencido que é perfeito, ele é convencido que é o bambambam, que é o espiritual, mas ele consegue enxergar todos os defeitos, menos os dele mesmo. Precisa ser convencido do pecado também, esse tipo de crente. Amém ou não? Por isso que existem pregadores, por isso que existem pastores, por isso que existe o Espírito Santo, para nos convencer do pecado. E muitas vezes nós achamos que somos algo que não somos, na verdade. Ele nos convencerá do pecado. O Espírito Santo presidente. O que
que é isso? Hã? Se o Espírito residente é o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo presidente não é outro, cara, é o mesmo, mas É o mesmo que governa tudo. governa tudo o quê? Tudo a sua igreja. O residente habita dentro de Nós. você, e o presidente governa a sua vida? Governa a sua vida? Governa a sua vida? Governa. Governa. Está entendendo ou não? Não. Sim ou não? O residente reside dentro de Nós. Agora repita assim comigo: o Espírito Santo governa a minha vida. Difícil falar, né? É difícil falar, né? Porque na maioria das vezes não governa nada. Você vai onde quer, você faz o que você quer, você age do jeito que você quer, você vive do jeito que você quer. Não é assim? Mas a Bíblia, ele tenta governar e a gente não. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Será que nós podemos pegar uma borracha lá e apagar ele? Não. Como que nós apagamos ele? Resistindo, 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 resistindo. Até o momento que nós não ouvimos mais a sua voz. Apagou. Fala misericórdia. O Espírito presidente. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz lá, irmãos. Quem tem de cor? Quem sabe de cor assim? Versículo. Muitos sem camiseta aqui, com esse versículo estampado aqui, ó. Já esqueceram. Ali, ó. O que diz aí, Valéria? O que diz aí nele? Lembra do nome cheio do Espírito Santo. Efésios 5, 18 diz assim: não vos embriagueis com o vinho, aonde há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse aqui é um mandamento só, pastor, não é para manguaçar. É isso? É ou não? É um mandamento duplo. Mandamento duplo. Negativo e positivo. Negativo, não vos embriagueis. Positivo, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um duplo mandamento. E aí você diz que, fulano bebe, está pecando. Por quê? Porque a Bíblia diz: não vos embriagueis com o Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho. Mas eu pergunto: mas você está cumprindo a outra parte do mandamento? Você está? Ou você é cheio do Espírito Santo? Está entendendo? Entenderam? Quando beber e ficar bêbado, pode? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que é dois mandamentos. O primeiro é negativo, dizendo: não vos embriagueis. O segundo é o quê? Mas, Enchei do Espírito Santo. Muitos de nós só prestamos atenção no primeiro: não vos embriagueis. Eu não fumo, eu não faço nada errado. Mas está cumprindo a segunda parte do mandamento, que é esse encher do Espírito Santo? É porque a maioria de nós pensamos que o enchimento ele provém de Deus, dever de Deus. O enchimento provém de Deus, mas não é dever de Deus. Do contrário, a palavra não diria enchei-vos do Espírito Santo. Ela diria: fique ali, Deus vai te encher. Ela diz enchei-vos, quer dizer o quê? Existe uma responsabilidade minha no negócio. Existe uma responsabilidade sua no negócio, de se encher do Espírito Santo. Existe nossa responsabilidade. Ixi, agora me pegou, pastor. Sabia disso não? Abra lá em Efésios, irmãos.
Abra lá em Efésios. Eu gosto de ler não só o versículozinho isolado, eu gosto de ler tudo, tá? Mas se não falar, eu estou inventando. Efésios 5, 18. Abre aí rapidinho. O tempo já está acabando. Quem encontrou? Bem, Leia dele. e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, Continua. falando entre vós com salmos, Espera aí. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do... Espírito, Como? Falando entre vós com salmos. Que mais? entoando e louvando de coração ao Senhor com Entoando e louvando de coração ao Senhor. Que mais? cânticos espirituais, Com cânticos espirituais. Que mais? dando sempre graça por tudo ao Dando nosso Deus, sempre graças a Deus por tudo. Que mais? em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Vai. sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Está vendo, irmãos? Está entendendo ou não entendeu nada? Lido. Não, me dá um medo quando eu olho isso aí. Deus me... Não sei se entendeu, se não entendeu. Entendeu? Sim. A Bíblia diz que nós precisamos buscar ser cheios do... E ela nos mostra como ser cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, cantando cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo, sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Está vendo, irmãos? Muitas vezes nós estamos ali, com as nossas mãos estendidas, esperando que Deus ele venha nos visitar com nada, e isso vai acontecer. O enchimento do Espírito Santo é um procedimento diário, dia após dia. Não existe um enchimento total, completo, permanente. O enchimento precisa ser diário. Por isso, o pão nosso de cada dia. Por isso nós precisamos buscar ao Senhor, renunciar, negar a nós mesmos, dia após dia. É dia após dia após dia. Sabe, irmãos, por que tem que brigar com a igreja para a igreja estar no culto de quinta-feira? Tem gente que não quer, eu não quero vir no culto de quinta-feira. Por quê? Porque ele pensa que vir num domingo está bom. Ele vem num domingo, participa do culto, louva a Deus, ora, e beleza. Agora não tem como nós cumprir o propósito de Deus se nós não nos enchermos dia após dia da presença de Deus. Está entendendo isso, irmãos? Então você é cheio de Jesus no domingo, na segunda-feira, você pode vir, tem a opção de vir na intercessão. Na terça-feira, não tem nada na igreja, mas você tem um quarto na sua casa, você tem uma porta nesse quarto, uma cortina, sei lá, entra, dobra o joelho e ora, busca a presença de Deus. Na quarta-feira, alguns têm ensaio aqui na quarta, vem ensaio, mas busca Deus antes, durante o seu dia. Na quinta-feira tem um grupo aqui, e assim é dia após dia. Agora o problema nosso é que muitas vezes nós queremos esperar para ser cheio do Espírito Santo no domingo. Eu vou para o culto hoje porque eu quero ser cheio da presença de Deus. Eu quero sentir a presença do Senhor. Irmão, não vai acontecer. É muito difícil. Aí é por isso que muitas vezes as pessoas vêm e começam a abrir a boca, alguns dormem. Alguns estão aqui, mas a mente está lá na banquinha do pastel. Na hora que acabar aqui, eu vou correndo para lá. Não vai ser cheio aqui, não, irmãos. Aí você sai falando mal da pregação, mal do louvor. Por quê? Porque você precisa buscar dia após dia, ser cheio do Espírito Santo.
E aqui na quinta, né? Aí quando todo mundo vem para a igreja, um monte de tocha ungida vem para a igreja. Não dá nem para encostar que tá choque, tá cheio. A pessoa, eu cheio, você cheio. Quando nós bater a mão, sai fumaça, sai fogo, irmãos. Ah, Jesus. Uma paz do Senhor, você pode ficar cheio do Espírito Santo. Agora, se não busca, não ora, aí chega, meu irmão, é só graça de Jeová. Se Jesus vier pessoalmente pregar, você vem e ainda sai criticando Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, Lucas 24, 49, diz que o Espírito Santo vem para revestir a igreja de poder. E Efésios 5, 18 diz como nós buscamos ser cheios desse poder. O Espírito Santo é a verdadeira santidade cristã. Amém? Amém. Ele é a verdadeira santidade, não é nossos hábitos de justiça. Meus hábitos de justiça não fazem de mim santo, faz de mim um orgulhoso, um julgador muitas vezes, um condenador. Sabia disso ou não? É que nem um fariseuzão dentro do templo. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou dízimo do endro, do cominho, e eu te agradeço que eu não sou igual esse pecador miserável, esse publicano aí. É assim, irmãos. Muitas vezes nós não falamos, mas nosso coração está assim. A gente olha para o outro assim por cima. Então a santidade verdadeira, irmãos, é quando nós somos cheios do Espírito Santo. Ele é o único santo, ele é o único puro, ele é o único verdadeiro, ele é o único perfeito, irmãos. Quando você está cheio dele, você assume aquela natureza dele. Você está tão mergulhado nele que agora não é mais você, mas agora é ele governando sobre a tua vida. Amém? É isso que diz a palavra. A palavra do Senhor diz: andai no Espírito, e jamais você vai satisfazer as concupiscências da carne. É eu e você cheio do Espírito Santo, não existe mais lugar para a carne na nossa vida. Não tem mais graça, não tem mais prazer. Aquilo que mexia tanto comigo agora não mexe mais. Aquilo que me tentava tanto agora não tenta mais. Para mim é bobeira, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Entendido até eu não? 2 Timóteo 1,7 diz que nós não recebemos o espírito de covardia, mas nós recebemos o espírito de quê? De amor, de ousadia, de amor, não, espírito de poder. 2 Timóteo 1,7 diz, mas nós recebemos o espírito de poder, de amor e de moderação. Repita comigo: poder, amor e moderação. Tem algumas traduções que falam que essa moderação aqui é equilíbrio. A igreja precisa tanto do Espírito Santo, porque ela precisa de poder para pregar o Evangelho a toda criatura, ela precisa de amor, porque nós seremos conhecidos como igreja de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros, e ela precisa de equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada não é cheia do Espírito Santo. Amém? Estamos chegando no final, irmãos. Algo a considerar. Agora eu gostaria de meditar com você. Seria o Espírito Santo a pessoa mais ignorada sobre a terra? Seria o Espírito Santo a pessoa mais ignorada no meio da igreja? Lembra que nós iniciamos com uma frase do Chama que diz assim: olha, se eu fosse o diabo, uma das minhas estratégias seria fazer com que aqueles que vão para a igreja ignorem a pessoa do Espírito Santo. Resumindo, eu gostaria de encerrar assim: seria o Espírito Santo a pessoa mais ignorada da igreja, da terra, do mundo? Você já falou com o Espírito Santo hoje? Você tem pedido a Ele para te direcionar numa situação difícil, complicada na sua vida?
Você tem pedido ajuda para ele para orar? Ou quando você ora, você vem e descarrega um monte de informações, levanta e sai dali achando que você orou? Eu gostaria de compartilhar com você, dá para passar? Deixa eu tentar aqui ver se vai funcionar. Eu acho que não vai. Deixa quieto. Deixa quieto. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu ia te mostrar um vídeo de um renomado bioquímica chamado Joshua. Depois eu vou lembrar dele. Ele é um importante bioquímica no mundo, Joshua Bell. E esse homem, ele fez um experimento social. Ele foi tocar violino por 45 minutos numa estação de metrô lá em Washington. Ele ficou durante 45 minutos tocando violino. E somente 4 pessoas pararam para ouvir ele tocando e aplaudir aquilo que ele estava tocando. Ele colocou um chapéu como se fosse um artista normal, para que as pessoas depositassem as suas contribuições. Durante 45 minutos ele conseguiu adquirir $20. Bem, esse Joshua Bell, como eu falei para vocês, é um famoso violinista, um dos maiores que existe no mundo. E só o violino que ele levou para tocar lá está estimado no valor de mais de 3,5 milhões de dólares. Só o violino está estimado em 3,5 milhões de dólares. Uma noite anterior, eu tinha feito uma apresentação no cinema e, pelo concerto dele, as pessoas pagaram pelo melhor lugar $100 cada um para estarem lá e participar desse show, dessa apresentação desse grande homem de Deus. E o que isso quer dizer, pastor? O que quer dizer é que muitas vezes nós estamos diante de alguém extraordinário e nós passamos com as nossas pressas, com os nossos compromissos, com as nossas agendas, e nós não paramos para apreciar e para desfrutar daquela pessoa que está ali na nossa frente. Da mesma forma como que aquelas pessoas passavam, transitavam pelo metrô, apressadas, apuradas, e não puderam reconhecer que ali diante delas estava um grande homem, um famoso homem, da mesma forma o Espírito Santo está conosco, está dentro de nós, e nós vivemos o dia todo, todos os dias, 7 dias por semana, 30 dias por mês, sem parar para darmos o devido valor que Ele tem em nossa vida. Sem pararmos para reconhecer a majestade e a grandeza dele em nós. Nós aprendemos aqui nessa noite que o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. Sabe, irmãos, eu acho que muitas vezes nós como igreja não conseguimos assimilar o peso dessa verdade na nossa vida. Do contrário, nós seremos muito mais agradecidos. Do contrário, nós iríamos falar muito mais do que nós falamos com Ele. Do contrário, nós iríamos aproveitar muito mais desse benefício que o Senhor nos concedeu através de Jesus Cristo, através da cruz do Calvário. Sabe, o Espírito Santo é Deus, Ele habita dentro de mim e de você. E nós não podemos mais viver como igreja sem lhe prestar o devido valor, a devida honra, a devida adoração. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite. Nós te pedimos que esse não seja só mais um estudo, mas que essa palavra venha causar um rebuliço na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, porque nós não queremos mais viver como se o Senhor não existisse. A tua palavra diz que o Senhor habita dentro de nós. Nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós o ignoramos. Nós queremos, a partir de hoje, começar uma nova história contigo. Um novo ciclo de relacionamento, de profundidade, de intimidade com o Senhor. A partir de hoje, não iremos orar apenas ao Pai, não iremos orar apenas ao Filho, mas iremos orar e falar contigo, que é o Espírito Santo. Nós queremos sincronizar, Senhor.
Nós queremos te bendizer, dizer que o Senhor é uma pessoa. O Senhor não é uma coisa, o Senhor não é uma força, o Senhor não é uma bomba, o Senhor não é água, o Senhor não é o fogo. O Senhor é a pessoa de Deus enviada para morar dentro de nós. E nós queremos te dar essa honra, que onde que nós dormimos, Senhor, nós não venhamos dormir sem antes falar contigo. Na hora que nós acordarmos, Senhor, nós não queremos acordar sem falar contigo. Na hora que nós formos andarmos pela rua, Senhor, que nós não venhamos ir sem antes te fazer um convite, dizer: Espírito Santo, ande comigo, vá comigo. Em nome do Senhor, Pai, nós queremos fazer um propósito contigo, Pai, de não usar o Senhor nas nossas vidas, mas andar com o Senhor e querer andar com o Senhor, Pai. Que esse seja o propósito, a nossa decisão esse ano, querer andar com o Senhor. Se for possível, se for preciso, se o Senhor quiser nos usar, aqui nós estamos, Pai, a hora que o Senhor desejar, mas nós não queremos usá-los. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos que o Senhor possa mover as águas. Nós estamos indo a Ti, Pai, como sedentos, porque sabemos que iremos beber de graça essa água da vida, e essa água vai fazer com que um rio venha surgir no nosso interior e venha estar jorrando para a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos como igreja do Senhor, que o Senhor possa nos visitar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja.